todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Iniciamos agora mais uma oração da meia-noite, aqui pela Web TV e SJC, com a realização da Igreja Santa de Jesus Cristo. O propósito aqui, é claro, entrarmos em concordância para ver o poder de Deus se revelar na sua vida. Independente das suas lutas, das suas guerras, independente das suas batalhas, que você passe a confiar, acreditar no poder de Deus. Que você passe a confiar e acreditar que em o nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida, ela vai mudar. Independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, seja um problema de saúde, seja uma depressão, uma opressão, uma tristeza, uma amargura, seja alguma situação na sua vida financeira ou profissional, ou até mesmo na sua vida conjugal, na sua vida familiar, tenha esperança e fé. E acredite que através da nossa concordância, o poder de Deus vai se revelar. Pois está escrito que o que dois concordarem aqui na terra, será também concordado nos céus. Vamos entrar em concordância e veremos a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Eu já estou aqui com um copo com água. Peço que você também prepare sua água para esse momento de fé. Prepare sua água para esse momento de consagração, pois na hora da oração nós vamos consagrar e pedir ao Senhor que manifeste aqui o poder dele. E esta água deixará de ser uma simples água e passará a ser a sua cura, a sua bênção, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. A palavra que eu quero compartilhar com você está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A partir do 16 diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo está falando aos coríntios e orientando a eles que o homem exterior, ou seja, o físico, a carne, está sujeita a se corromper, está sujeita à corrupção, ou seja, está sujeito a padecer, a adoecer, a enfermar, está sujeito a inúmeras coisas. Ele diz: o nosso homem exterior, por mais que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso ser interior, ele se renova dia após dia. Quando você está vivendo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quando de fato e de verdade esta fé ela faz parte de sua vida, você passa a desenvolver um renovo de esperança, um renovo de forças, um renovo de fé. Quando você é uma pessoa que tem comunhão, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, uma pessoa que vamos tratar assim, uma pessoa ativa na sua espiritualidade, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que busca as coisas de Deus, o viver o mundo de Deus, conhecer a vontade de Deus. Você desenvolve a fé, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, as chances de uma pessoa desenvolver ainda mais a sua fé é na vida daquela pessoa que ora, que busca, que lê a Bíblia, que vai à igreja, que participa de momentos como esse agora, porque isso se torna um reforço para a sua fé. O que você aprende na igreja, o que você aprende com o pastor, nesse momento de oração, o que você aprende, isso é reforçado, há um reforço para fortalecer ainda mais a sua fé, a sua esperança e as suas convicções. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que o nosso homem exterior, ainda que a carne se corrompa, ainda que a carne venha falhar, e isso pode estar relacionado a fatores como pecar, padecer, adoecer, a não ter a habilidade ou a força precisa para vencer algumas situações. Às vezes a pessoa está diante de alguns problemas e está muito angustiado. E chorar já não é uma coisa que está no controle da pessoa. Tem aqueles que estão tão frágeis que eles choram assim, de palmo em palmo, como se diz. Que eles choram com facilidade. Pessoas fragilizadas ou pessoas tão amarguradas, que qualquer coisa que aconteça,
traz aquela emoção e a pessoa chora, e às vezes do nada a pessoa está ali chorando, mas é um do nada assim, sua mente está sobrecarregada, seu coração está cheio e a pessoa fragilizado acaba se derramando em lágrimas com as coisas que acontecem. Mas o que Paulo está dizendo, por mais que a carne seja frágil, por mais que a carne esteja sujeita a se corromper, ou seja, por mais que a carne seja fraca, por mais que o homem exterior não seja tão forte como precisa ser para subsistir, como precisa ser para vencer esse mundo, mas existe o nosso ser interior, que não se alimenta do que vê, que não se alimenta do que é possível, das probabilidades, ele se alimenta de fé. Existe o ser interior que consegue se renovar dia após dia. E essa é a explicação para muitos que na carne estão fracos, mas todos os dias falam de um amor, de uma fé e de uma esperança, falam com convicção a respeito das promessas de Deus e a respeito dos benefícios que creem que Jesus pode dar, ainda que a carne esteja fragilizada e ainda que não esteja vivendo ou alcançando tudo o que quer, tudo o que acredita. Mas não baixa a guarda, não muda a fé, não muda a esperança por nada. É o seu espírito, é o homem interior, é o seu ser interior falando mais alto. Os nossos olhos, o nosso físico, faz leituras. Você está diante de algo, se você estiver com algo diante de você muito pesado, você olha, faz uma análise, faz uma leitura e diz, é pesado demais, eu não vou conseguir. Do mesmo jeito são as lutas diárias. Do mesmo jeito são alguns problemas que às vezes a gente tem que enfrentar. Do mesmo jeito são alguns cenários da nossa vida que a gente olha para aquele cenário e diz, não, eu não vou conseguir. A nossa carne começa a dar sinais de que não vai suportar. A nossa carne, nosso psicológico começa a dar sinais, fazer uma leitura e nos passar informações de que nós não temos capacidade para aquilo. Mas aí o nosso ser interior, o nosso espírito, começa a travar uma guerra e algo dentro de você vai dizendo, dá sim, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai realizar, Deus vai conceder, Deus vai curar, Jesus Cristo vai libertar, Jesus Cristo vai salvar, o milagre ainda vai acontecer. Quer dizer, começa uma guerra. As informações que você recebe do não posso, não consigo, não dá, elas começam agora a ser bombardeadas com o seu espírito, com a sua fé, com o seu ser interior. Você lembra do que o pastor pregou, você lembra da oração que fez, você lembra da oração que recebeu, você lembra de uma passagem bíblica, é um louvor que você ouve, que te emociona, que te fortalece e que renova a sua esperança. É uma palavra que o pastor ministra na igreja e aquilo renova as suas forças de um jeito que nem você sabe explicar. Mas é porque o nosso ser interior, ele vai se renovando dia após dia. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado de você, minha irmã. Deus é maravilhoso, é extraordinário no zelo, no cuidado dele por nós. Ele fornece força, ele fornece energia, ele fornece vigor para que, ainda que a carne seja fraca e padeça, ainda que a carne tenha seus limites, e diante de certos pontos ela não consiga mais avançar, mas dentro de você fica uma esperança, dentro de você fica uma convicção. Você é uma pessoa que mesmo com limitações financeiras, você não para de sonhar. Você é uma pessoa que mesmo com limitações físicas, com limitações de habilidades, mas você não para de sonhar, de desejar coisas maiores e melhores para a sua vida. E o que é isso? É o teu ser renovado. O que é isso? É o teu espírito avivado. E isso acontece graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus.
Graças a Deus que criou um sistema de renovação para todos nós, que é a fé. É quando você ouve a palavra de Deus, é quando você está em comunhão com Deus, é quando você está em contato com a promessa ou com as promessas de Deus, e o seu ser interior, ele vai se renovando, ele vai se alimentando disso. Enquanto a carne vai parando diante das limitações, o teu espírito vai ganhando força e acreditando ainda mais que você vai conseguir. E aí o apóstolo Paulo diz, o nosso homem interior, nosso ser interior, ele se renova dia após dia. E veja a forma como ele olha para os problemas. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atento para as coisas que vejo. Para mim são mais importantes aquelas que eu não vejo. E aqui é claro, o apóstolo Paulo está falando da salvação, está falando da eternidade, está falando que a carne ela vai padecer, mas o espírito vai permanecer de pé, renovado para o grande dia em que o Senhor vai chamar a sua igreja. Paulo está falando aqui para os coríntios, falando a eles, dando um estímulo de fé, para que eles, enquanto na terra, ainda que vejam a carne fracassar, ainda que vejam que a carne é frágil, mas percebam que o Espírito é forte. Então comece a perceber isso, meu irmão. Às vezes Satanás tem feito você dar evidência ao quanto você é fraco, fisicamente falando, humanamente falando, financeiramente falando. Mas olhe o seu espírito, o quanto ele é forte. Olhe as coisas que você já passou. Olhe as lutas que você já enfrentou. Olhe as angústias, as amarguras que você conseguiu superar. Olhe as decepções e frustrações que você conseguiu vencer. Olhe para isso. Então Paulo está orientando aos coríntios que eles percebam, que eles comecem agora a perceber e a identificar o quanto o Espírito é forte, o quanto você é forte por viver essa renovação de fé que Deus nos concede, que o Senhor Jesus nos concede, que o Espírito Santo nos concede. Ele trata a tribulação como algo leve e como algo passageiro. Ele diz, é leve, é momentâneo, isso passa, isso acaba. E se nós soubermos nos posicionar diante dessas tribulações, nós vamos alcançar um peso eterno de glória, uma grande recompensa. Uma recompensa eterna. Lute, persevere e acredite. E perceba a partir de agora o quanto você tem sido uma pessoa de fé, o quanto você tem sido um homem de fé, uma mulher de fé. Não deixe o inimigo confundir a sua cabeça. Não deixe o maligno que leva você ao pecado ainda conseguir oprimir você com o pecado e ainda conseguir impedir que você busque a remissão, o perdão que Deus lhe dá, que Deus tem para lhe dar. Não aceite. Sua carne é fraca, em algum momento ela vai mostrar o limite que tem, mas o que há em você, que é o Espírito de Deus, é mais forte do que essa carne. Então se levante, reaja, se anime, seja renovado, seja fortalecido com essa palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Eu vou orar, eu vou abençoar esta água e eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas agora, que pessoas estão sendo restauradas, renovadas, avivadas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento de consagração e fé, eu abençoo esta água, Senhor, para declarar a renovação na vida de todos que tomarem desta água. Quem tomar desta água, sinta renovo, sinta vida, sinta avivamento. Quem tomar desta água, sinta poder de Deus na sua vida. E que a tua palavra se cumpra quando o apóstolo Paulo diz que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o ser interior se renova dia após dia. Que aprendamos a identificar, a perceber, Senhor, o quanto somos fortes em Cristo Jesus. Que venhamos tratar as provas e as lutas dessa vida
como leve e momentânea, comparada ao que está preparado como recompensa para todos aqueles que em Ti esperam, meu Pai. Abençoado seja esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome com muita fé, tome com essa renovação de fé e de espírito e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo. Quem se sente bem, tenho certeza que você está se sentindo bem e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenha sua fé e suas convicções. Não deixe o diabo lhe enganar. Comece a perceber o quanto você é de Deus. Busque ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo e você terá mais de Deus e mais do Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Tenha uma ótima noite.